Turma, então, nossa lição hoje é a lição de número 15 da página o quê? 66. Oi, tudo bom? Então, como sempre, faremos a leitura, né, daquelas partes do texto que fala sobre o que as perguntas. Eu observo. Qual material é utilizado para fabricar vidros? Outra pergunta. O que a fabricação de vidros tem a ver com os estados da matéria? E a outra pergunta é como são feitas formas diferentes para cada objeto indivíduo. Turma, observem que a partir de agora, essas perguntas serão respondidas com o nosso texto. Ok? Então vamos lá. Então, continuando a leitura. Observe a sua volta. Muitos objetos que utilizamos no nosso dia a dia são feitos de vidro. Garrafas, janelas, copos. Pense, o vidro existe na natureza? De que ele é feito? Olha, isso daí é uma boa pergunta. Então vamos lá, as respostas. Eu aprendo, turma, de sólido para o líquido. Então, observem bem essas letras vermelhas aí. Então, já sabemos como a matéria pode sofrer mudanças no seu estado físico. Agora vamos aprender como o homem utiliza essas características da matéria para produzir o vidro. Então, vamos lá. A areia é o principal material utilizado na fabricação de vidros. Ela corresponde a mais da metade de material que é misturado e então levado ao forno para ser aquecido. Então, mas não é um forno qualquer. O forno utilizado para derreter a mistura pode chegar a cerca de 1500 graus. O material passa assim do estado sólido para o estado líquido no processo de fusão, como vimos na aula de sexta. Então, essa é a forma de como é produzido o vidro. Então, turma, na página 67 temos acima uma imagem, né? Depois que vocês observaram essa imagem, vamos continuar com a leitura. Muito legal, viu? Então, continuando. E de líquido para sólido. Ao sair do forno, a mistura está líquida, parecida com mel. Ela escorre por canaletas até o molde, onde resfriará ficando na forma desejada, como por exemplo na forma de uma garrafa. Nesse processo a mistura passa do estado líquido para o sólido, processo chamado de solidificação. Turma, já vimos isso. Então, assim são fabricados os vidros que conhecemos, desde a janela da sua sala de aula até aquele pote de alimento comprado nos supermercados. As características de cada objeto, como forma, cor e textura, são diferentes dependendo dos materiais usados e da forma como o objeto foi fabricado, né, turma? Então, observamos aí como é feito o vidro. Turma, então, para concluirmos essa lição bem rapidinha, né, que é como é feito o vidro e todas as fases, né, da matéria. Então eu peço para que vocês respondam a atividade da página 68. Eu vou pedir para que vocês façam apenas a letra A. Então vocês utilizarão suas palavras, exemplos ou conceitos, né? Vocês que decidem o que é vidro, o que é uma fusão e o que é solidificação. Ok? Escrevam no caderno de vocês, como vocês já sabem, né, turma? E a B, a primeira. A areia é encontrada na natureza em qual estado da matéria? Apenas essa, e agora vamos para a próxima lição. Olá, turma! Então, continuando, veremos agora a lição de número 16, já que vimos a 15 anteriormente, né? São lições pequenas, então por isso que elas estão juntas, ok? Então vamos lá, conhecendo a matéria do plástico, turma. Então, vemos ali, eu observo as perguntas que serão respondidas no decorrer, né, da explicação, então prestem muita atenção. Porque além de essas perguntas estarem lá no início, elas também estarão nas perguntas que depois que assistimos a aula, vamos ter que fazer, tudo bom? Então vamos à explicação. Eu aprendo, né, turma? Então observem no livro de vocês, na página 70, diz o quê? Plástico. De onde ele vem? Vocês sabem? Se não sabem, iremos saber agora. Diz assim: perceba quantas coisas à sua volta são feitas de plástico. Muitas, não é mesmo? O plástico não existe na natureza. Ele é uma matéria feita pelo homem. Existem muitos tipos de plástico.
e existem muitas maneiras de fabricá-lo. Dependendo da forma como as suas moléculas estão arranjadas, ele pode apresentar características diferentes. Ser duro, mole, elástico, resistente ao calor. Por exemplo, uma garrafa PET, aquela de refrigerante, apresenta características bem diferentes de um plástico utilizado para fazer sacolinhas de supermercado. Mas todos têm uma coisa em comum. São feitos a partir de que, turma? São feitos do petróleo. Não esqueça, muito importante isso. As características vão depender da forma como o petróleo é utilizado durante a fabricação do plástico. Continuando na página 71, veremos aqui a vida antes e depois dos plásticos. Então vamos lá. A invenção dos plásticos revolucionou a vida moderna. Eles são capazes de substituir madeiras, pedras, couros, metais e outros materiais na fabricação de muitos objetos, né? Desde botões de camisa, computadores e até naves espaciais, turma. Vocês acreditam? Pois é. Então são muitas as vantagens do plástico. Por exemplo, durabilidade, resistência, transparência, capacidade de ser moldado, ok? Então pense em todos os objetos que você usa que são feitos de plástico. Como seria a sua vida sem eles, né? Então, continuando, os plásticos trazem muitos benefícios e facilidades para a nossa vida, mas eles também podem trazer prejuízos ao meio ambiente. O plástico leva muitos anos para se decompor. Alguns plásticos levam mais de 100 anos. Como o volume de plásticos produzido no mundo é muito grande, esse plástico é jogado no mar ou em grandes depósitos de lixo, contribuindo para poluir o solo e as águas. Muitos peixes morrem, né, ao engolir objetos de plástico. Que triste, né? Então, há várias formas de reduzir os efeitos negativos do plástico. Uma delas é reutilizar o mesmo objeto de plástico, como garrafas ou sacos de mercado. Ou é consumir menos objetos feitos de plástico, né? Substituindo-os por materiais que não causam tanto dano ao ambiente. Uma terceira forma é a reciclagem, né, turma? Que é reaproveitar o plástico para produzir novos materiais. E o último parágrafo diz o quê? Atualmente vêm sendo fabricados plásticos biodegradáveis, ou seja, plásticos que podem ser facilmente decompostos e absorvidos pelo ambiente. Eles não são feitos de petróleo, e sim a partir de vegetais e micro-organismos. Essa é uma notícia muito boa, turma, para o nosso planeta. Turma, então como eu vou saber se vocês aprenderam essa lição bem fácil aí também do plástico? Com certeza, através dos exercícios que vocês farão agora. Então o exercício está lá na página 72, né? E diz o que na lição 16, né? Eu estudo. Letra A, eu quero que vocês falem com as suas próprias palavras, procurem outros conceitos ou deem exemplos, por exemplo, do plástico reciclar, decompor e biodegradáveis. Turma, essas 4 palavras vocês escreverão no caderno de vocês e então vocês irão escrever, né, com suas palavras, exemplos ou outros conceitos. Você já sabe como é que é o sistema de ciências, então para vocês é bem mais fácil. Letra B, primeira questão ali, apenas, turma, apenas. O plástico é um material natural? Por quê? Aí vocês vão lá no texto, ou então vocês irão se recordar do que eu já falei, e aí irão colocar no caderno de vocês a resposta, tá bom? Turma, eu aprendo, né? Continuamos agora com a lição 17, dessas 3 lições bem curtinhas, né? Conhecendo a matéria. Então, página 74, tá bom? Então, vocês observem aí que tá lá escrito eu observo. Então, são perguntas que estão sempre respondidas no decorrer da explicação. Agora vamos para eu aprendo. Então, turma, eu aprendo diz o quê? Os produtos feitos de vegetais. Então, assim como os plásticos, os produtos feitos a partir de vegetais estão em toda parte. Observe a sua volta,
Que objetos você consegue identificar? Podemos citar as folhas de papel deste livro, as folhas do seu caderno, carteiras, mesas, cadeiras feitas de madeira. Sua roupa também é um exemplo. Até a vassoura que ajuda na limpeza da sala de aula pode ter sido feita a partir de vegetais. Turma, depois que observamos a foto daquela moça, né, que está na página 75, vamos a esse texto aqui, turma, que fala o quê? As roupas. Então, olha a curiosidade. Muitos tecidos são fabricados a partir de vegetais. Você sabia disso? Pois é. Então observe naquela etiqueta, naquela informação que está nas suas roupas e veja, por exemplo, a etiqueta da sua blusa. Pode ser que ela tenha sido feita de quê? De algodão, né? Que é uma planta. O linho também é uma planta, muito utilizado para fazer tecidos. Que curioso, né, turma? Turma, então na página 76 temos outra curiosidade, que é o papel. Então, o papel é um bom exemplo de como os vegetais são fontes importantes de matéria-prima. Ou seja, eles são o material com o qual se fabrica o papel. Ok? Então, o papel é feito a partir de caule ou tronco das árvores. O processo de fabricação do papel acontece assim. Então, observe. Primeiro, a madeira é descascada e picada. Depois, cozida com produtos químicos e é lavada para que fique branca, sendo transformada em papel. O papel é um produto muito importante. Você já imaginou a sua vida sem papel? No entanto, a produção de papel pode gerar poluição e desmatamento, sabia, turma? Uma das formas de diminuir os efeitos negativos é a reciclagem, uma palavra muito importante para vocês. Podemos utilizar papéis que irão para o lixo para produzir novos papéis. Veja só, 50 kg de papel reciclável evita o corte de uma árvore. Então olha que importante a reciclagem. Imagine o bem que podemos fazer à natureza ao reciclar papéis. E para concluirmos, lição da página de 77, ok, turma? Então vamos lá. Conforme eu já expliquei novamente, só assim eu consigo saber se vocês entenderam. E aí, turma, vamos lá fazer a letra A. Então, você pode utilizar suas palavras, exemplos, outros conceitos para explicar o que é matéria-prima, algodão, linho e reciclagem de papéis. Tá bom? Então, do jeito como eu expliquei, vocês podem ir na internet. Professor, eu entendo que reciclagem de papéis é pegar papel velho e transformá-lo em novo, por exemplo. Turma, vocês podem usar um conceito assim. E aí vocês irão enviar e eu poderei ver se está certo ou não. E a letra B, faremos apenas a primeira e a segunda pergunta, tá bom? Então a primeira diz o quê? Qual é a importância dos vegetais na fabricação de produtos? Tá no texto, eu também expliquei. E a outra, o que esse livro tem a ver com vegetais? Muito fácil, né? Então escreva no caderno de vocês, envie para a correção e essa foi nossa aula. Tchau!